Oi, o meu nome é Abel, eu sou do primeiro ano B do Colégio Adventista de Florianópolis Estreito e hoje eu vou apresentar o trabalho de Química. O modelo atômico de Bohr, proposto em 1913 por Niels Bohr, apresenta os elétrons distribuídos em camadas ao redor de um núcleo, semelhante à órbita de um planeta. Mostra que os elétrons movem-se em sentidos circulares, mas que as órbitas possuem energias definidas. Alguns materiais podem emitir luz quando excitados, e isso ocorre quando os elétrons dos átomos absorvem energia e passam para níveis externos, maior energia. Ao retornar para os níveis de origem, a menor energia, eles liberam a energia absorvida na forma de um fóton de luz. No vídeo, é apresentada uma experiência que fizemos junto à professora Edna no Colégio Adventista, que, ao adicionar certos sais na chama, podemos notar mudanças nas cores das chamas. Isso ocorre porque a cor observada em cada chama é característica do elemento presente na substância aquecida. Por exemplo, ao se colocar o cloreto de sódio, sal de cozinha, na chama, a luz emitida é de um amarelo bem intenso. Quando colocamos o sulfato de cobre, a luz emitida é de cor verde e o cloreto de cálcio emite uma luz vermelha. Principais processos de separação de misturas. Catação. É um método manual de separação, como escolhemos os feijões para cozinhar. Ventilação. Arraste por corrente de ar de um dos componentes da mistura que seja bem leve. Por exemplo, a separação das cascas de grãos de café, cereais e amendoim torrado. Levigação. Arraste de sólidos de baixa densidade por meio de correntes de água, permanecendo no recipiente os sólidos de densidade maior. Isso é feito pelos garimpeiros para separar a areia, que é menos densa, do ouro, que é mais denso. Condensação. É usada para separar sólidos de diferentes tamanhos, geralmente passando por uma peneira, sendo que os sólidos menores passam por sua malha, sendo separados dos maiores. É muito usada em construções para separar a areia do cascalho e na cozinha, quando se quer separar impurezas na farinha de trigo. A destilação simples é usada principalmente para misturas sólido-líquido e consiste em aquecer a mistura em um balão de fundo redondo acoplado a um condensador. O líquido de menor ponto de ebulição evapora e chega ao condensador, onde retorna ao estado líquido e é coletado em outro recipiente. Já a destilação fracionada é usada para misturas líquido-líquido miscíveis. A única diferença é que, antes do condensador, há uma coluna de fracionamento, em que é uma barreira, pois esse condensador possui tipo bolinhas ou cacos de vidro ou de porcelana. Por exemplo, se tivermos uma mistura de sal e areia, podemos adicionar água para que o sal se misture nela e separe da areia. Podem ser usados outros processos depois, como filtração para separar a areia, a destilação para separar a água e o sal, ou a evaporação para obter somente o sal. Para separar uma mistura de álcool e água, use o processo chamado destilação fracionada. Essa técnica conta com o princípio de que diferentes compostos numa mistura possuem pontos de ebulições diferentes. Quando acendemos um isqueiro, por exemplo, temos uma chama amarela e heterogênea, característica de uma combustão incompleta. Além disso, ela deixa fuligem devido à presença do carbono. Quando a chama é azul e homogênea, como a do maçarico, por exemplo, a combustão é completa. A cor do fogo depende da temperatura em que ele queima, que na verdade é resultado da cor da luz que ele emite. Essa luz é formada por fótons, partículas muito pequenas que se comportam como uma onda eletromagnética. Dependendo do comprimento dessa onda, ela terá uma coloração diferente. A combustão se dá de forma incompleta quando não houver oxigênio suficiente para consumir todo o combustível. No caso dos compostos orgânicos que estamos considerando, os produtos de combustão incompleta podem ser monóxido de carbono, que é o CO, e água, ou carbono elementar, que é C, e água. Por exemplo, nos automóveis, a combustão deve ser completa, pois se for incompleta gera um monóxido de carbono, que é extremamente tóxico. Em vários lugares, pessoas já morreram ao inalar esse gás em garagens mal ventiladas. E também, algumas vezes, essa combustão é tão incompleta que o carbono torna-se visível ao sair pelo escapamento dos carros, na forma de fuligem, que é tipo uma fumaça escura formada de minúsculas partículas sólidas de carvão, como por exemplo esse caminhão que aparece na imagem. E é por isso que é importante manter o motor bem regulado, para que entre ar o suficiente e a combustão seja completa. Em algumas fábricas, como a de produção de carvão ou de negro de fumo, o objetivo é exatamente realizar uma reação de combustão incompleta. E esse foi o trabalho resumindo algumas coisas que aprendemos no segundo bimestre em aprofundamento de química. Espero que tenha gostado.